Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Pod Lucas, episódio número 1. Nós vamos falar hoje de uma atividade profissional, de uma ciência, mas, acima de tudo, conhecendo um pouco do profissional que está por trás desse trabalho que cuida de pessoas, que leva saúde como um todo, saúde mental, bem-estar. Eu vou falar com um psicólogo, eu vou falar com um pastor ou pastor psicólogo, como queira. Ítalo Manghella, meu amigo Ítalo Manghella, psicólogo com vasta experiência aqui no Pod Lucas. Obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço, é um prazer, é uma honra. Eu já acompanho o teu trabalho há um tempo, e uma honra ter você fazendo parte desse universo. E vamos lá discutir um pouquinho, né, desse universo importante, Ítalo. Já há quanto tempo, desde a graduação, na atuação como psicólogo, Ítalo? Sim, eu me formei em 2013, já atuo na área, sempre na área da saúde mental desde então. Agora completei 10 anos de profissão, então sempre atuando nessa área. Já atuei na área da saúde, que é onde eu tenho mais experiência. Atuei na área da assistência social, como psicólogo social, e hoje estou na área educacional, mas sempre com ênfase na saúde mental. E o teu start para psicologia foi algo assim, vou fazer aqui porque quero aprender, ou foi uma escolha mesmo, uma vocação? Como que foi essa história? É uma história até engraçada, porque eu não pensava em fazer psicologia. Era um curso que eu admirava os profissionais da psicologia, mas a minha vontade era fazer engenharia aeronáutica. Tudo a ver uma área com a outra, né? Mas na cidade que eu estava, tinha psicologia. Eu falei, não, já que eu não tenho condição de ir para um grande centro fazer engenharia aeronáutica, eu vou tentar esse negócio para ver o que dá. E no segundo período eu já me apaixonei completamente. Ali já se identificou. Exatamente. E o estereótipo daquela turma, do ciclo, daí vem pai, aí vem mãe, vem os amigos, porque sempre tem essa história. Você vai fazer de curso aí, vai cuidar de doido. Tem isso, né, Ítalo? Até hoje. Você está me avaliando, você está me observando. É incrível. Eu, por exemplo, né, para quem não sabe que está do outro lado, nos acompanha, me conhece aí do jornalismo, o Ítalo é meu professor hoje, um grande professor, diga-se de passagem, e a gente no primeiro período, começando a trajetória, já ouve isso também. Sim. É um estereótipo que parece que não vai mudar não, né? Sim, eu me lembro de um fato muito interessante. Quando eu estava no primeiro período, na época, a única matéria sobre psicologia que eu tinha era História da Psicologia. E eu lembro de alguém que chegou para mim e falou para mim, olha, Ítalo, eu vou trazer uma pessoa aqui que tentou suicídio ontem. E eu falei, mas espera aí, Deus. Eu não tenho conhecimento técnico para atuar nisso ainda. Ele falou, não, você começou psicologia, você é psicólogo, se vira. Nessa época você já era evangélico, pastor? Ainda não, né? Não. E depois veio... Sim, aí veio a minha ordenação ao pastorado, veio agora em 2020, e eu vim assumir uma igreja em 2021. E hoje como que você logicamente tem o teu trabalho, você atua na parte clínica, né? Na parte clínica e na educação. E na educação. Como que você, como profissional, como pastor, busca aliar esses dois mundos, né? Sem, às vezes, misturar as coisas, é preciso ter essa noção, claro, do profissional e do pastor, mas, logicamente, a tua visão, o teu lado espiritual contribui muito para a prática no que diz respeito ao acolher, ou você procura deixar um pouco de lado? Como que você trabalha como profissional? Na verdade, é algo que a gente precisa ter isso muito bem fundamentado, porque são duas questões totalmente diferentes. Então, assim, é claro que a minha criação religiosa, ela me deixa vários princípios que regem a minha vida. Só que quando eu estou tratando da ciência, eu sou um cientista. Então, eu não estou ali para emitir opinião, eu não estou ali para passar aquilo que eu acredito a respeito da religião para o meu paciente. Eu estou ali para ser um cientista. Então, eu vou usar conteúdo científico, eu vou usar uma visão científica, uma visão profissional, que não mistura as duas coisas. Até porque, no nosso código de ética, uma das normas que é vedado ao psicólogo a indução do paciente a crenças, seja elas quais forem. Mas o que eu posso fazer é atender o paciente, analisando a crença do paciente e o mundo do paciente. Porque o que importa no momento da psicoterapia não é o que eu penso ou o que eu acho, mas é o mundo que o paciente vive. Então, eu costumo dizer que ser psicólogo é aprender a dominar a arte de calar-se.
E não só calar a sua própria voz, mas calar os seus conceitos, os seus preconceitos, para que o paciente consiga se enxergar. E você, nesse universo, aprende ali no consultório todo dia, né, Ítalo? Todos os dias é um novo aprendizado. No primeiro atendimento seu, você lembra qual que foi o primeiro desafio teu, ou os primeiros, né? Saiu da graduação, especialização, partiu para a área clínica. Como é que foi o recém-formado ali? Estava pronto ou, opa, vou encontrar um desafio? Como todo em qualquer lugar, eu imagino que dá aquele friozinho na barriga, né? É interessante porque a gente sai da faculdade e, às vezes, os alunos olham para a gente como professor e falam, não, o professor já, né, já domina tudo, já tem essa segurança, mas é algo muito natural nós sairmos da faculdade com insegurança. E eu costumo dizer que a insegurança ela é benéfica. Se você tem ela em um nível controlável, ela é benéfica porque ela vai te fazer se preparar mais. A minha primeira atuação foi em um CAPS, fugi de CAPS durante a graduação, tive convites para atuar em CAPS no estágio, mas me apaixonei muito pela clínica e fiz estágio clínico na clínica escola da faculdade e não fui para o CAPS. Mas a primeira oportunidade profissional que apareceu foi CAPS. Então, já ficou aquela coisa, como que eu vou lidar com os meus preconceitos? Porque, querendo ou não, algo que é importante a gente entender é que nós temos preconceitos. Todos nós temos. Eu costumo dizer que a única forma de não ser preconceituoso é saber os preconceitos que tem, para que a partir daí você possa dominá-los e calá-los. Como é que é para você, Ítalo, ouvir de um paciente, principalmente aquele paciente que tem ali uma demanda num estágio um pouquinho mais longo para poder sair daquele processo, daquela dor, daquele momento, e você viu aquele paciente chegar no teu consultório espedaçado, né? Você ajudou esse paciente a se encontrar e de repente ouvir, olha, muito obrigado, o que eu consegui hoje foi graças a você também, graças ao teu apoio. Como que é para o psicólogo no dia a dia ver que de fato está ajudando a resolver tantas dores das pessoas? É muito interessante, eu digo que, na verdade, o que nos paga não é o dinheiro. O nosso salário não está resumido em valores monetários. Mas o grande prazer da psicologia é você receber uma pessoa que, na primeira sessão, está em sofrimento intenso, e, às vezes, até com questões específicas e agravadas, né, do seu transtorno, da sua síndrome, e, com o tempo de terapia, esse paciente vai apresentando melhoras, sejam elas pequenas melhoras ou grandes melhoras. Mas ver essa evolução, que muitas vezes o paciente não consegue perceber, mas ver essa evolução é muito gratificante. E algo que é importante a gente entender é que, para que nós sejamos, ou para que nós tornemos a terapia efetiva, algo que é crucial para nós profissionais é trabalhar a nossa expectativa sobre o sucesso da terapia. Porque essa expectativa, se ela for alta e o meu paciente não alcançar aquilo que eu projetei, eu posso me frustrar. E isso atrapalha a terapia, contamina a psicoterapia. Então, eu preciso saber como manejar isso e também saber trabalhar com as minhas expectativas para que, no momento da psicoterapia, seja o paciente e não o que eu quero que ele seja. Para que isso também não influencie no processo como um todo, Com né? certeza. É um pouquinho, digamos, daquela história de um dia de cada vez na evolução? Sim. E é interessante que o processo psicoterapêutico, o processo de evolução humana, ele é um processo cheio de altos e baixos. Não tem como nós falarmos que não, o processo você vai só melhorar. Daqui para frente as coisas vão só melhorar. Eu costumo usar uma analogia de que trabalhar com psicoterapia é você tocar em áreas que muitas vezes ainda não foram tocadas ou que estão extremamente sensíveis. Então, você termina ali uma primeira sessão, às vezes o paciente se sente aliviado porque ele desabafou, ele colocou para fora o seu conteúdo de sofrimento, mas numa sessão ele pode vir mais animado e sair de lá quebrado. Porque nós vamos entrar em áreas, claro que sempre respeitando o momento, o ritmo do paciente, mas nós vamos entrar em áreas e falar sobre coisas que muitas vezes vai deixar ele de lá. Ele vai passar a semana em crise, vai sair do consultório em crise. E isso também faz parte do processo psicoterapêutico. Então, as pessoas às vezes projetam que, não, se eu estou em terapia, então agora é só sorrisos. Mas, às vezes, a psicoterapia vai me fazer chorar.
para que eu aprenda a sorrir de verdade. E você, qual foi o grande caso ou principal que te marcou nessa trajetória? Aquele paciente que até hoje você te tocou, da forma positiva no sentido de ajudei, ou algo ali que de repente, como você falou, você colocou uma expectativa muito acima e não alcançou, mas algo que até hoje está na tua memória profissional. Experiência positiva eu tive várias, mas tem uma em especial que me marcou, de um paciente que, a primeira consulta, ele estava muito grave. Era um paciente com comportamento suicida e que falou para mim que já tinha data marcada para cometer o ato e que estava grave naquele momento e até me pediu desculpa porque tinha ido me procurar antes disso. Nossa. E nós fizemos as intervenções, um paciente com comportamento suicida grave, e nós fizemos quase 2 anos de terapia. E esse paciente ganhou alta. Então, nós vimos toda a evolução do paciente, vimos toda essa construção ou reconstrução. Na psicanálise, a gente chama de ressignificação. Todo esse processo onde ele deu novos significados a vivências que tiraram os sintomas do comportamento suicida. Aí vale lembrar que o comportamento suicida não é um problema crônico. Com o tratamento, a pessoa pode deixar de ter esse comportamento e ter uma vida com qualidade. Esse paciente, ele já chegou num estágio, eu imagino que para essa situação, um estágio de depressão, Sim. já considerável. O que mais hoje leva a pessoa para esse estágio, dentro da tua experiência, Ítalo? Quais são as principais causas, se é possível a gente, na realidade sua como profissional, você pode enumerar? Do suicídio. O suicídio é um fenômeno multifatorial. Então, assim, não tem como a gente precisar quais são as principais causas ou fatores motivadores para o suicídio. Mas algo que é interessante, que acontece muito hoje, é uma sensação de desadaptação com o mundo. Esse mundo não tem sentido, as coisas perdem o sentido, e aí, se o mundo não tem sentido, para que viver? Tem uma frase do Freud que ele diz o seguinte: quando a dor de se estar vivendo for menor que a dor da mudança, naturalmente a pessoa vai mudar. Quando a dor de se estar vivendo for maior do que qualquer outra dor, ela vai fazer de tudo para deixar de sentir essa dor. Então, ela vai começar a emitir comportamento suicida, ela vai apresentar ideação suicida, e cabe a nós tratarmos esse fenômeno, ver como ela entende o mundo. Algo que é muito equivocado, e a gente vê muito isso, esse tipo de conteúdo. Viver vale a pena. A vida é ótima. Ame a sua vida. Mas a grande questão que nós precisamos pensar é eu dizer para alguém que tem um comportamento suicida, se ame, eu não estou ajudando em nada. Por quê? Porque eu não estou valorizando o que ele sente. Não cometa suicídio. A vida é ótima. Para quem? Porque para ele não está ótima. Viver vale a pena. Para quem? Para mim está valendo. Então, nós precisamos reavaliar esses conceitos na sociedade para que nós possamos ter uma postura mais acolhedora. Porque a dor do outro é uma dor, ainda que ela não faça sentido para mim. Mas, se é uma dor do outro, eu preciso, de alguma forma, me deixar ser tocado por essa dor. Não a ponto de sofrer junto, mas a ponto de desenvolver estratégias para que eu possa, de alguma forma, ajudar. E uma das formas mais efetivas é apenas respeitar a dor do outro. Nós somos tendentes a dar soluções rápidas, né? Faça uma viagem, compre isso, faça aquilo, como se isso fosse resolver. A grande questão é, muitas vezes, o discurso mais importante que alguém precisa ouvir, partindo de nós, é o nosso silêncio, é o nosso respeito. Ítalo, e qual que é o maior erro? Além dessas soluções, além de tudo isso que você está abordando, né? Que as pessoas acham que tem ali uma solução para tudo, naquela pessoa que está com uma dor emocional muito grande, mas qual que é o nosso maior erro de não enxergar, às vezes em uma comunicação até direta, de que ali existe um potencial suicida? Como a gente pode lidar com isso e, de fato, enxergar e não cair nessas mesmas armadilhas? Tá. É interessante nós entendermos que o suicídio ele não é como
muita gente pensa não, a pessoa está triste, cometeu suicídio. O suicídio, como eu já disse, ele é um fenômeno multifatorial e existem dados que comprovam que muitas das pessoas que cometeram o ato antes disso estavam alegres, sorridentes, felizes. Nós temos até várias trends nas redes sociais de pessoas que estavam comemorando horas antes de cometer suicídio. A grande questão é que, quando a pessoa toma essa decisão, então ela sente um alívio emocional, porque é como se ela já tivesse decidido resolver o problema que lhe causa dor. Então, ela sente um alívio e ela se sente feliz. Claro que isso não é regra, mas nós temos vários relatos de pessoas que cometeram suicídio e, antes disso, estavam bem, estavam felizes, cumprimentando todo mundo, comemorando o aniversário, em uma festa, em um churrasco, e logo depois passaram ao ato suicida. Então, o que nós precisamos entender é que o suicídio não pode ser julgado por estereótipos. Outro erro que nós cometemos muito é o de falarmos, mas quem quer cometer suicídio não avisa. Pesquisas mostram que uma grande parcela, não tenho o dado correto da porcentagem, mas uma grande parcela das pessoas que cometeram suicídio emitiram vários avisos antes. Avisaram, e nós temos alguns sinais, como, por exemplo, nossa, a vida está tão sem graça, que vontade de sumir. Não estou dizendo que todo mundo que diz que tem vontade de sumir tem ideação suicida. Começa a dizer que vai pagar todas as contas, fala onde está certo segredo. Sim. Né? Parece que o discurso dele é um discurso de conclusão. Não, então, até o ano que vem eu vou resolver tudo isso. Eu tive um paciente, por exemplo, que ele projetou a vida até os 25 anos, porque ele acreditava que não viveria além dos 25 anos. Completou os 25 anos, ele entrou em crise, porque ele acreditou que naturalmente não sobreviveria. E a partir dali... A partir dali ele não tinha mais nada projetado. Não era um comportamento suicida, mas é um discurso que é muito característico. Não, então, até ano que vem a gente vai fazer isso, até ano que vem nós vamos investir naquilo, até ano que vem. Mas, espera aí, por que até ano que vem? Então, na psicoterapia, a gente vai fazendo essas investigações para detectar os sinais de um comportamento suicida. E é interessante que uma crise suicida grave, ela não é caracterizada por um paciente que apresenta sofrimento, no estereótipo. Uma crise suicida grave é aquela onde o paciente apresenta um desprezo pela vida. Então, ele fala da morte como a coisa mais natural do mundo. Ele trata a questão do planejamento suicida como algo natural. Quando nós nos deparamos com esse tipo de comportamento, nós estamos diante de uma crise suicida grave, onde a pessoa, a qualquer momento, pode cometer o ato. Então, só para dar uma ideia do quão complexo é esse fenômeno e o quanto a gente ainda precisa aprender sobre isso, mas eu acredito que a palavra central no tratamento desse comportamento é respeito. E você já perdeu algum paciente? Até hoje ainda não. E que continue assim, né? É a nossa torcida. Amém. E agora eu te pergunto como pastor. Você falou como profissional. Vamos lá. Como o pastor trata essa temática das dores emocionais, mas principalmente no que diz respeito ao suicídio. Como o Ítalo, conhecedor da palavra de Cristo, entende e trabalha isso com suas ovelhas. É muito interessante. Como eu disse, eu fui criado com princípios cristãos, mas a psicologia também me trouxe alguns princípios. Então, de alguma forma, os meus princípios eles são basilares, né? E esse princípio do não julgamento, o princípio do não preconceito, de não taxar alguém. Não, isso é falta de Deus, isso é falta de oração, isso é falta de fé. Não. A grande questão é que nós precisamos entender que o ser humano é um ser biopsicossocial. Ele é biológico, ele é psicológico, ele é social. E uma das características que são vitais para o sentido da vida é o nosso aspecto social. E é um aspecto que nós estamos perdendo com o passar do tempo. Nós costumamos dizer que nós vivemos hoje com uma geração que conhece o touch, mas não sabe o que é um toque. Então, quando nós trabalhamos essa temática na igreja, nós falamos mais ou menos nesse sentido. Olha, nós somos o corpo de Cristo. Isso é bíblico, com base bíblica. Se Cristo quer abraçar alguém,
ele não vai descer do céu para abraçar, ele vai usar você que é corpo. Você é mão, você é braço, você é peito. Então, o abraço de Cristo se manifesta através do seu abraço. E quando eu digo que alguém que está em sofrimento mental está por falta de Deus, a grande questão é, essa falta de Deus é um problema dela não buscar, ou é porque eu, que sou o representante de Deus, não estou indo atrás dela? Ou de repente estou julgando demais. Exatamente. Por quê, Lucas? A grande questão é que o desconhecimento traz angústia. E para que eu alivie a angústia de não saber ou não saber o que fazer, eu taxo, eu coloco um preconceito. É falta de Deus, vá orar. É falta de oração, é falta de jejum. E, na verdade, o nosso corpo ele está fadado ao adoecimento. E ele não só adoece fisicamente, ele adoece também mentalmente. E nós precisamos entender que nós temos uma função social muito importante. E quando nós tratamos dentro de uma visão bíblica que a igreja é corpo, um membro precisa se importar com o outro. Entende? Então, nós trabalhamos muito essa questão da comunhão. A igreja ela precisa voltar a funcionar como um corpo. Nós não vivemos para nós. E isso que eu acho interessante do cristianismo, porque nós passamos a vida procurando uma causa pela qual lutar. Nós passamos a vida procurando uma causa pela qual viver. E o cristianismo me mostra uma causa não pela qual lutar ou viver, mas uma causa pela qual morrer. Ou seja, você, fazendo uma rápida análise sobre os grandes nomes da ciência, da história, nós vamos ver que sempre quem ficou foi quem compartilhou. E hoje o Ítalo se vê longe da palavra de Cristo? Não. Não tem como. Não dá para dissociar. A grande questão é, e eu acho que é essa a grande confusão que muita gente faz. A palavra de Deus, ela não me ensina a tratar os outros de forma pejorativa. A palavra de Deus, ela não me ensina a julgar. Então, quando eu estudo psicologia e estudo a psicologia me ajuda a ver com mais clareza aquilo que eu estudo na palavra. A ver, por exemplo, claro que eu seria muito pretensioso dizendo isso, mas a entender um pouco melhor como Jesus olhava as pessoas. Tem um livro chamado Jesus como Terapeuta, de um monge chamado Anselm Grun. E ele dizia o seguinte, quando Jesus curou o cego, quando Jesus curou os paralíticos, Jesus não chegava na pessoa que estava doente e dizia, cego vê, paralítico levanta. Jesus chegava e perguntava, o que queres que eu te faça? Porque para Jesus, você é mais importante que a sua doença. Hoje, Ítalo, eu ouvi, inclusive, agora há pouco, antes da gente iniciar esse bate-papo, de uma profissional nas redes sociais, abordando o tema da depressão. Sim. E aí disse essa frase, que a depressão é a ausência da felicidade, e principalmente a ausência de fé. Aí, nesse ponto, me chamou a atenção. Será? Que tipo de fé? O porquê? Imagine uma pessoa que está numa depressão profunda ouvir isso. Poxa, mas eu acredito em Deus. Eu só não estou conseguindo sair disso. Realmente, eu não estou valendo nada. Não é algo perigoso você taxar dessa forma? Com certeza, e é totalmente equivocado. Porque depressão é uma doença. Você não vai dizer que alguém deu diabetes porque tem falta de fé. Você não vai dizer que alguém deu um AVC porque tem falta de fé. Você não vai dizer que alguém gripou porque tem falta de fé. Porque se nós pudéssemos usar esse parâmetro para a depressão, nós poderíamos usar para todas as outras doenças. Nós não cremos em um Deus que cura, em um Deus que dá saúde. Então, se o homem adoece, é por falta de fé. A questão é, quantos dos heróis da fé que são citados na Bíblia estão vivos hoje? Nenhum. Porque ao homem está fadado a morte por causa do pecado. Isso é conceito bíblico. Então, a grande questão é, chegará um momento em que nós adoeceremos e chegará um momento em que nós morreremos. Nós estamos fadados a isso. É a certeza que nós temos. Nós ainda acreditamos na questão do arrebatamento. Então, fora a questão do arrebatamento, que aí já é um assunto para outra entrevista, fora essa questão, nós estamos fadados a adoecer e a morrer.
Eu tive um professor que uma vez ele falou uma frase que falou muito comigo. Ele disse o seguinte: o ser humano é um ser que nasceu com um botão de autodestruição pressionado. Então, todos nós adoeceremos. Agora, como eu falei, é muito mais fácil eu definir, eu taxar. Isso é um preconceito. Não, depressão é falta de fé, porque se você tiver fé, você vai ser curado da depressão. Pode ser curado, mas pode não ser. Entende? Então, a grande questão é muito mais fácil eu taxar para não precisar respeitar. Porque eu jogo a responsabilidade de quem está sofrendo nele próprio. E eu não preciso assumir a minha responsabilidade quanto a isso. Para a gente encerrar esse assunto da questão do suicídio, da questão mental, o que você acha que aí nós, que precisamos ainda, Ítalo, evoluir no que diz respeito à rede de apoio? O que ainda é necessário para reforçar, para combater esse mal, para acabar com tantos e tantos casos aqui no Tocantins, no jornalismo? Infelizmente, a gente tem acompanhado isso no dia a dia. Sim. O que é necessário para melhorar o sistema? Eu acredito que informação de qualidade. Nós temos sido bombardeados por informação que é comercial e não informação efetiva, que vai fazer diferença positiva na vida de alguém. Então, eu acredito que nós precisamos de conscientização com informação de qualidade. Porque trabalhar a prevenção do suicídio, por exemplo, não é só fazer palestras. Eu costumo dizer em sala de aula que nós precisamos lutar para não perdermos a nossa humanidade. O que é ser humano? É ter a capacidade de olhar para o outro, de tocar o outro, de se importar com o outro e receber da mesma forma. E nós temos perdido isso. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele escreveu um livro chamado Modernidade Líquida. E ele vai dizer que dos anos 60 para trás, as relações sociais eram mais sólidas. Os vizinhos se conheciam. Né? Dos anos 60 para cá, ele vai chamar isso de modernidade líquida, porque nós estamos cada vez mais individualistas. E aí, quando nós somos individualistas, nós tratamos o outro como objeto. Aí fica fácil taxar, fica fácil emitir preconceitos, fica fácil julgar. Por quê? Porque eu não tenho conexão com o outro. Nós estamos nos tornando várias coisas, mas o problema é que, nos tornando isso tudo, nós temos perdido a nossa humanidade. E hoje eu me vejo tendo isso como um dos meus principais propósitos, que é gritar para a sociedade, para que nós cuidemos, para não perdermos a nossa humanidade. O Ítalo, pai, em casa, esposo, eu imagino que é uma missão árdua, né, para o psicólogo, para o pastor, trazer isso para a família. Né? A gente, como pai, quer colocar nossos filhos nesse caminho a todo custo. Sim. E tem que, às vezes, tomar um cuidado para que isso não vire uma pressão danada. Sim. Né? Como que você procura direcionar a família em casa nesse sentido, principalmente em relação aos filhos, né, Ítalo? Cada vez mais isso aqui é um perigo para os nossos meninos e meninas. Vamos lá. Falando sobre essa questão das posições que eu tenho como psicólogo, como pastor, isso traz como consequência uma certa pressão social sobre a minha família. Filho de psicólogo não pode fazer isso. Filho de pastor não pode fazer aquilo. Então, o que eu luto todos os dias é para fazer com que a minha família entenda que ela é uma família normal. Que os meus filhos entendam que eles vão errar e que é normal errar. Entende? Eu faço um esforço para educá-los, para que eles acertem mais, mas, ao mesmo tempo, para que eles entendam que eles são humanos. E ser humano é aprender errando. Né? Então, eu venho de uma pressão semelhante, porque eu sou bisneto, neto e filho de pastor. Então, a gente viveu muito esse contexto de você tem que ser perfeito, porque senão vão falar de você. Não podia nem jogar bola. Era o ovo do capeta a bola. Eu ouvia dizer na minha infância que era a cabeça do capeta. Não pode chutar, não. Porque era o ovo do Assistir capeta. TV, nem pensar. Pecado, novela, dava disciplina. Então, assim, é o que eu sempre digo e falo isso também para os irmãos na igreja. Olhem a família do pastor como uma família normal, que precisa de atenção, que precisa de cuidado, que precisa de carinho e que precisa também de suporte. Não é porque nós somos líderes que nós deixamos de ser humanos. E aí você tocou num ponto que abriu aqui uma pequena discussão para a gente partir para o encerramento. Sim.
Tem muito pastor precisando de auxílio mental, né, Ítalo? E a gente fala do pastor, a gente está falando de líder religioso. A gente pode incluir padre aí também. Sim. A gente teve o caso mais famoso em relação ao padre Marcelo Rossi, né, que Sim. não escondeu de ninguém sua depressão, saiu desse estágio, e ele tocou principalmente nesse ponto, a pressão social que existe, o status, o estereótipo que existe a partir da função, da função social de um líder religioso. Tem muita gente dentro da igreja que faz o papel de líder, mas que precisa ser acolhido também, né? Exatamente. Existe muito essa expectativa pública para que o pastor seja perfeito. O pastor não chora porque ele está perto de Deus. O pastor não sofre porque ele é amigo pessoal de Deus. O pastor ele não passa dificuldade porque é só ele orar e Deus manda. E, na verdade, as lutas que um pastor passa é semelhante a de qualquer pessoa. Ele chora, ele entristece, ele angustia, e muitas vezes até de forma mais intensa, porque ele não lida só com os problemas dele. Às vezes, em casa, eu vivi isso. Né? Eu vivi essa experiência. Eu estava com meu filho na UTI, meu filho já num recém-nascido, com obstrução intestinal, precisando passar por cirurgia, e a gente naquela aflição, eu chorando, quando essa imagem me marcou. Meu pai sentou do meu lado, tentando me consolar, atendeu o telefone para resolver um problema de outro irmão. Naquela hora, eu me contive. Eu falei, eu não posso desabar em cima do meu pai, porque ele não tem que lidar só com o meu problema. Então, você imagina você cuidar da sua família que está num sofrimento intenso, mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de dar atenção para um irmão que também está sofrendo. Então, essa carga emocional ela é muito pesada. E, muitas vezes, é cobrado uma postura dos pastores de que eles não adoeçam, de que eles têm que dar conta, de que eles não sofram. É aquele que tem que abraçar todo mundo, mas não precisa receber um abraço. Esse é o estereótipo. E muitos pastores, inclusive nos Estados Unidos, nós temos um alto índice de suicídio entre pastores. Dá para dizer que é falta de Deus? Claro que não. Então, é algo que nós precisamos pensar, refletir e amadurecer. Pastores são seres humanos. Psicólogos são seres humanos. Psicólogos adoecem, pastores adoecem, assim como qualquer ser humano adoece. Então, a grande questão é, não coloque nos outros aquilo que vai afastá-lo de alguém. Pode ser título, pode ser poder. Lembre-se que de trás de uma capa de autoridade, de poder, existe um ser humano que precisa ser tocado. Tocado pelo afeto, pela atenção, pelo abraço, pelo toque humano. Ítalo, cara, muito obrigado. A gente tem muito conteúdo para ficar aqui muito tempo discutindo, mas não vai faltar outra oportunidade. Portas abertas sempre aqui, quando você precisar, quiser discutir. Muito obrigado pela tua contribuição, parabéns pela tua história de vida, pelo profissional que você é, um profissional dedicado, excelente professor e psicólogo respeitado. Te agradeço muito pela presença, por enriquecer o nosso bate-papo. Obrigado, eu que agradeço. Como eu já disse no início, é uma honra estar aqui e poder falar um pouco desse universo que, para mim, pessoalmente, é apaixonante, que é o universo da psicologia. Quero agradecer e deixar um abraço a todos que nos acompanharem. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo Pod Lucas nas redes. Um abraço.